Meu povão do sétimo ano, inicialmente eu quero dizer mais uma vez, como sempre, que é um prazer inenarrável estabelecer esse contato virtual, certo? E sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas. Para início de conversa, hoje nós vamos trabalhar divisão exata de números exatos e potenciação juntamente com as suas propriedades. Mas olha só, essa é uma divisão exata de números inteiros. Aí vocês pegam e me questionam, né? Professor, o que é mesmo uma divisão exata? E o que é número inteiro, né? Relembrando mais uma vez que os números inteiros, eles surgiram ali aproximadamente na Renascença, quando começou a explodir as grandes navegações. Juntamente com as grandes navegações, começou a ocorrer as trocas comerciais. E nas trocas comerciais, nós podemos estabelecer essa seguinte suposição. Imagina que você tenha um produto, e eu também tenho um produto, mas só que o meu produto é mais valioso do que o seu produto. Sendo assim, quando realizamos essa troca, você tem que me voltar um troco, ou seja, você fica com uma dívida comigo. E é justamente nesse momento, né, que surge o crédito e o débito, ali, operações monetárias, é que tem a necessidade da existência de um sinal positivo e de um sinal negativo, ou seja, o sinal negativo significa dívida e o sinal positivo estabelece, no caso, um crédito, bem ali, um dinheirinho que você tem no seu bolso. Embora seja bastante fáceis essas operações, mas somente no século XIX que os matemáticos conseguiram estabelecer de fato essas multiplicações, essas divisões, essas somas e essas subtrações com números positivos e números negativos. Então, olha só, para início de conversa, eu quero começar com o seguinte exemplo em relação à divisão exata de números inteiros. Olha só, imagina o seguinte aqui, ó, número 1, eu tenho 40, certo? E quero pegar esse meu 40 e dividir por 5. Vocês vão falar, não, professor, essa divisão aí, ela é facinho, né? É só eu multiplicar 8 vezes 5, que vai dar igual a 40. 40 menos 40 é igual a 0. E aí eu posso escrever isso da seguinte maneira. Eu posso dizer que o meu número 40, eu chamo ele de dividendo. Lembraram disso daí? Opa, escrevi errado, é dividendo. Ele é o meu dividendo. O meu 5, ele é o meu divisor. Ele é o meu divisor. O meu número 8, eu chamo ele de quociente. Quociente, ou seja, ele é o resultado da minha divisão. Quociente é o resultado da divisão. E aqueles dois zeros ali que eu vou representar apenas por um zero, eu chamo de resto. Então, olha só, então nós podemos reescrever isso daqui da seguinte maneira, ó, que 40, ou seja, o meu dividendo, ele é igual ao meu divisor multiplicado pelo meu quociente mais o meu resto. Então, isso daqui vai resultar em 5 vezes 8 igual a 40, 40 mais 0, continua sendo igual a 40. Mas onde você quer chegar, professor? Eu quero chegar na seguinte situação. Toda vez que eu realizar uma operação de divisão e o meu resto for igual a 0, eu vou dizer que tem o quê? Uma divisão exata. Só existe divisão exata quando o meu resto for igual a 0. E aí, para a gente começar essa divisão exata de números inteiros, eu vou falar para vocês que as mesmas regras que são aplicadas à multiplicação também são aplicadas à divisão, certo? Então, olha só, eu escrevi isso daí, ó. Quando efetuamos uma divisão exata entre dois números inteiros não nulo, ou seja, o denominador não pode ser zero, não pode ser nulo, o quociente será um número inteiro positivo se o dividendo e o divisor
tiverem o mesmo sinal. Caso contrário, o quociente será um número inteiro negativo. Nossa, professor, mas uma frase desse tamanho para aprender uma coisa tão simples, realmente, de fato, é um exagero. Mas quando aplicamos isso na prática, fica bastante simples. Olha esse segundo exemplo aqui. Eu vou pegar o mais 20, certo? E vou dividir por quanto? Por menos 5. E aí você havia dito que as mesmas regras aplicado para a multiplicação também se aplica à divisão. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Positivo com negativo dá igual a negativo. 20 dividido por 5 é igual a 4. Veja bem comigo. Amigo do meu inimigo, certo? Amigo do meu inimigo é igual a quem? O meu inimigo. 20 dividido para 5 é igual a 4. Mas eu posso reescrever desse modo que eu fiz no exemplo número 1. Ou seja, eu vou dizer que o meu 20 positivo, ele é igual à multiplicação do meu divisor, certo? O meu divisor, ele é igual a quanto? A menos 5. Então, eu venho aqui e escrevo o meu menos 5 e multiplico pelo meu quociente, que é o resultado da minha divisão. Na hora que eu faço menos com menos, dá igual a mais. Ou então, eu faço inimigo do meu inimigo, é igual ao meu amigo. 5 vezes 4 é igual a 20. Então, nessa primeira parte, eu apliquei a divisão e vi que o resultado aqui deu negativo. E nessa segunda que eu mostro que a mesma regra que é utilizada na multiplicação, ela também serve para a divisão. Agora eu vou fazer a número 3. Olha só, aqui eu não fiz com positivo, agora eu vou fazer com negativo. Isso daqui dividido por mais 5. Isso resulta na mesma coisa. Olha só, menos com mais dá menos. 20 dividido para 5 dá igual a 4. Então, fazendo lá aquele processo lá, ó, menos 20, certo? Que é o meu dividendo, é igual a mais 5, que no caso é o meu divisor, que multiplica pelo meu quociente. Então, mais com menos dá igual a menos. 5 vezes 4 dá igual a 20. O resultado continua sendo o mesmo, não importando se o dividendo, no caso aqui, for positivo e o divisor for negativo, dá menos 4. Se o meu dividendo for negativo e o meu divisor for positivo, também dá menos 4, porque essa ordem das operações desses sinais não altera o resultado. E para finalizar essa parte de divisão, porque dividir eu sei que vocês sabem muito bem, para finalizar essa parte eu vou dizer o seguinte, que não existe número que se divide por zero. Em nenhum dos conjuntos numéricos não existe divisão por zero. Nós vamos aprender isso mais adiante, o motivo de não poder existir divisão por zero. Então, fica só guardado que não existe, esse símbolo aqui é para não existe divisão para o número zero. Certo, pessoal? Estudado isso daí, nós vamos partir agora para a potenciação de números inteiros. Para começar a potenciação de números inteiros, eu vou trazer o seguinte exemplo. Imagina a seguinte situação bem aqui. Olha só, eu tenho o número 2, certo? Que multiplica por 2, que multiplica por 2, que multiplica por 2. Eu vou dizer o seguinte, que isso daqui é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Esse resultado aqui é igual a 8. Mas também eu posso reescrever esse resultado na forma de potência, ou seja, eu vou dizer que o meu 2 é a minha base e a quantidade de vezes que ele multiplica por ele mesmo vai ser o meu expoente. Quantas vezes que ele se multiplica? É 1, 2, 3. Então, eu vou dizer que esse 3 é o meu expoente e esse resultado aqui continua sendo 8. Ou seja, o número que se repete, eu chamo sempre de base, certo? O número que se repete eu chamo de base.
A quantidade de vezes que essa base se repete, eu chamo de expoente. E aqui é o resultado da minha potência. Beleza, galerinha? Faça isso daí. Então, eu reescrevi esse número na forma de potência. Para trabalharmos com potência, nós temos dois casos. Como assim, professor? Dois casos. Olha só, eu vou exemplificar o primeiro caso. Vou escrever aqui, ó, primeiro caso. Olha só o que fala o primeiro caso. Se eu tiver aqui, ó, o exemplo A, eu vou ter aqui, ó, o mais 2, certo? Elevado à quarta, ou seja, o 2 multiplica por ele mesmo 4 vezes. Então, vai ser assim, ó, 2 positivo, certo? Que multiplica por 2 positivo, certo? Que multiplica por 2 positivo, que multiplica a última vez por 2 positivo. Ou seja, o 2 é a minha base e ele multiplica por ele mesmo quantas vezes? 1, 2, 3, 4, que é quem? O meu expoente. E aí eu vou fazer essa multiplicação da mesma maneira que a gente aprendeu em multiplicação de números inteiros. Olha só, positivo com positivo dá positivo. Positivo com positivo continua sendo positivo. E positivo com aquele último positivo continua sendo o quê? Positivo. Agora, olha só, 2 vezes 2, 4. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Guarda esse resultado bem aqui. Vamos para o exemplo B. O exemplo B, ele vai ser menos 2 elevado à quarta. Para o vídeo e me responda qual vai ser esse resultado. Voltando aqui, certo? Então, isso daqui vai ser igual a menos 2, certo? Que é a minha base, que multiplica por menos 2, que multiplica por menos 2, que multiplica por menos 2. Isso daqui vai dar, ó, menos com menos dá mais com menos dá menos com menos dá igual a mais. Isso daqui vai dar positivo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Vai, professor, mais um é positivo, outro é negativo e deu o mesmo resultado? E é justamente isso daí que é o primeiro caso. Toda vez que eu tiver um expoente, no caso aqui, ó, um expoente, certo? Um expoente par, toda vez que eu tiver um expoente par, o sinal sempre vai ser o quê? Positivo, certo? Então, fixem bem isso daí. Toda vez que o expoente for um número par, a potência será sempre um número inteiro positivo. Toda vez que for um expoente par, não é 4? 4 não é par? 4 é par? Então, toda vez que for um expoente par, a minha potência, que é o resultado, sempre será o quê? Um número inteiro positivo, certo? Agora, feito isso daí, vamos para o segundo caso. Olha o que o segundo caso fala bem aqui, ó. Vou escrever ele bem aqui embaixo, certo? O segundo caso, escrever aqui, ó, segundo caso, vai ser o seguinte, o meu exemplo A para o segundo caso, ele vai ser da seguinte maneira, ó. Vai ser mais 2 elevado à terceira, certo? Então, aqui vai ser, ó, mais 2, certo? Que multiplica mais 2, que multiplica mais 2, 3 vezes, né? A minha base é 7 e a quantidade de vezes que se repete é o meu expoente. Agora, vamos fazer a regra de sinal aí, ó. Positivo com positivo, positivo. Positivo com positivo, continua dando positivo. Agora, a gente realiza as multiplicações. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. Dá um número positivo. Guarda esse resultado aí. Agora vamos fazer a B aqui, ó. Agora olha só, menos 2, certo? Elevado ao cubo. Isso daqui vai ser o quê, ó? Menos 2 que multiplica menos 2 que multiplica menos 2. Vamos realizar as operações com sinais. Aqui, ó, menos com menos dá menos com menos dá igual, opa, menos com menos dá mais, perdão, eu errei, ó. Menos com menos dá mais com menos dá igual a menos. 2 vezes 2,
4, 4 vezes 2, 8. Ai, professor, aquele lá de cima deu positivo e esse de baixo deu negativo. Agora é o seguinte, ó. Aqui eu falei quando era par, certo? Agora eu estou falando quando é ímpar. Quando o meu expoente é ímpar. Se o meu expoente for ímpar, certo? O resultado da minha potência, do sinal da minha potência, vai ser igual ao sinal da minha base, beleza? Repetindo, quando o meu expoente for um número ímpar, 3 é ímpar, a potência, ou seja, o resultado, terá sempre o mesmo sinal da base. Qual é a minha base? Não é 2 positivo? Então, o resultado da potência vai ser o quê? Positivo. A minha base aqui, ela não é negativa. Se for ímpar, o meu resultado terá o quê? Também negativo. Beleza? Fixado isso daí? Compreendido essa parte? Estudado isso, meu pessoal, agora nós vamos, certo, estudar as propriedades de potenciação. Vamos entrar nas propriedades de potenciação. E a primeira propriedade de potenciação, ele fala o seguinte, olha só, produto de potências de mesma base. O que significa a palavra produto? Produto. A palavra produto significa multiplicação, certo? Multiplicação, certo? A palavra produto significa multiplicação. Então, multiplicação de potência de mesma base, podemos interpretar assim. Então, no meu exemplo A, eu vou ter o seguinte, ó, mais 5, certo? Elevado, por exemplo, a 3, que multiplica, por exemplo, mais 5, certo? Elevado a 6. Vamos ler de novo o que fala a primeira propriedade, ó. Multiplicação de potência de mesma base. Eu tenho duas potências, essa potência e essa outra potência, só que ela tem bases o que igual. Toda vez que eu realizar uma multiplicação de potência de mesma base, o resultado vai ser, eu vou conservar a minha base é o 5 positivo, e vou somar os meus expoentes. 3 mais 6 é igual a 9, certo? Toda vez que tiver uma multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. 3 mais 6 é igual a 9. Vamos fazer um exemplo B para fixar. Olha só, eu tenho menos 2 elevado a 4, que multiplica, por exemplo, menos 2 elevado a 6. Ela não tem a mesma base, o que eu faço? Conservo e somo quem? Os expoentes. 4 mais 6, isso dá igual a 10. Tranquilo? Agora passamos para a segunda propriedade, que é quociente de potência de mesma base. Olha só, lembra lá? Quociente significa o quê? Divisão, divisão. Quando estudamos divisão exata de números inteiros, o quociente era o quê? O resultado da divisão. Então, vamos imaginar a seguinte situação, ó. No meu exemplo A, eu tenho mais 6 elevado a 5, certo? Dividido por quê? Por mais 6 elevado a 2. Então, olha só, quociente, divisão de potência de mesma base. Eu tenho as mesmas bases nos dois e estou realizando o quê? Uma divisão. Toda vez que eu tiver uma divisão de potência de mesma base, eu vou conservar a minha base, que é igual a 6, e vou subtrair os meus expoentes. 5 menos 2 é igual a 3. Veja bem, na multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base e somo. Consequentemente, na divisão, eu conservo a base e faço o quê? A subtração. Na multiplicação de potências de mesma base, eu conservo e somo. Na divisão, eu conservo e subtraio. Outro exemplo para fixar. Um outro exemplo para fixar, eu vou fazer aqui, ó, menos 10 elevado a 8 dividido por
menos 10 elevado à terceira. Lembrando que as bases têm que ser igual, menos 10, menos 10. Então, eu conservo a minha base e subtraio os resultados, 8, e subtraio os expoentes. 8 menos 3 é igual a 5. Beleza? Fixado isso daí. E agora, se eu tiver assim, ó, a terceira propriedade, que é potência de potência. Vou escrever da seguinte maneira, o exemplo A, eu vou ter aqui, deixa eu ver aqui o exemplo A, eu vou ter essa seguinte aqui, ó, vai ser, ó, eu vou escrever assim, ó, 10 positivo, certo? Não, 10 assim não, deixa eu escrever dessa forma aqui assim, ó, para ficar melhor. Vou abrir parêntese, certo? Vou colocar aqui, ó, mais 10, vou abrir e fechar parênteses que eu falei e não escrevi, elevado a 5 e está elevado a 10, ou seja, ó, potência de potência. Eu tenho uma potência e uma outra potência. Isso leio como sendo uma potência de potência. Toda vez que eu tiver uma potência de potência, eu vou conservar a minha base e vou multiplicar os meus expoentes. 2 vezes 5 é igual a 10, beleza? Um outro exemplo aqui, ó, um exemplo B. Imagina que eu tenho ali, ó, menos 8, certo? Menos 8 elevado a 3, certo? E elevado a 2. O que eu vou fazer? Vou conservar a minha base e multiplicar os meus expoentes. 3 vezes 2 é igual a 6 e o meu resultado dá exatamente esse bem daí. Agora, olha só, vamos fazer uma reflexão aqui. Eu não estou pedindo, mas imagina que eu pedisse. Qual seria o sinal dessa operação bem aqui? O 6 não é par? Consequentemente, eu sei que o resultado de 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, 6 vezes, daria o quê? Um número par. Por quê? Porque o meu expoente daria positivo. Por quê? Porque o meu expoente é um número par. 6 é par. E a última propriedade, ele fala que é potência de um produto ou de um quociente. Quarta propriedade, potência de um produto ou de um quociente. Imagina o seguinte aqui, ó. Potência de um produto ou de um quociente, ó. Essa propriedade, ela diz o seguinte, imagina que eu tenho aqui, ó, o mais 6, certo? Que multiplica, por exemplo, o menos 5. E ambos está elevado ao quadrado. Olha só, potência de um produto. Produto significa o quê? Multiplicação. Então, eu tenho um produto, uma multiplicação, e elas estão elevadas ao quê? A uma potência. Toda vez que eu tiver essa situação, eu posso reescrever isso da seguinte maneira. O 6 elevado ao quadrado, que multiplica o menos 5 elevado ao quadrado, ou seja, eu posso fazer a distribuição dos meus expoentes, ou seja, eu joguei o 2 para esse, multipliquei para o 2 jogado para esse bem daí. Eu posso reescrever dessa seguinte forma. Agora, olha só, potência de um produto ou de um quociente. Se fosse uma divisão, eu poderia fazer exatamente o mesmo. Imagina que eu tenho aqui, ó, menos 10, certo? Dividido, aqui eu multipliquei, aqui eu estou dividindo por mais 2, fecha, e tudo isso daí é elevado ao cubo. Eu poderia reescrever isso da seguinte maneira. Olha só, ficaria menos 10 ao cubo, dividido por mais 2 ao cubo, que daria essa resposta bem daí. Compreendido? Tudo certo? E para finalizar, turma, eu tenho uma observação muito importante. Vou colocar aqui, ó, uma observação muito importante de operações de potências que são diferentes. Imagina a seguinte situação aqui, ó. Menos 2 elevado ao quadrado é igual a quem? Menos 2 que multiplica menos 2. Menos com menos dá quem? Dá mais. 2 vezes 2 dá igual a 4. Agora, imagine essa outra situação aqui, ó. Eu tenho, sabe o quê? Aqui, ó, vai ser o menos 2
que multiplica o 2, que multiplica o 2. Olha só, 2 vezes 2, 4. E esse menos eu vou repetir bem aqui. Por que, professor, que efetuou isso? Toda vez que eu tiver um sinal de 2 bem aqui, ou um expoente 2, e não tiver entre parênteses a minha base, eu estou elevando apenas o 2, certo? Apenas o 2 positivo. O sinal de negativo não entra. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que menos 2 elevado ao quadrado é diferente de menos 2 elevado ao quadrado. Tomem bastante cuidado com isso, porque esse sinal de parênteses bem aqui, ele é importantíssimo, tranquilo? Mas olha só, agora tem algumas situações que o resultado dá o mesmo. Por exemplo, olha só, é nessa daqui, ó. Menos 2 elevado ao cubo é igual a quem? Menos 2 que multiplica menos 2 que multiplica menos 2. Menos com menos dá mais com menos dá menos. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 dá 8. Ok. Agora, se eu fizesse esse daqui, ó, isso daqui seria o quê? Menos, e ficaria, ó, 2 que multiplica o 2, que multiplica o 2. Isso daqui daria o quê? 8, mas como tem um negativo, daria o mesmo. Matematicamente, né, olhando assim, o resultado dá o mesmo, porém tem significados completamente diferentes. Olha só o significado. Olha só o significado desse primeiro aqui, ó. Olha só o significado do segundo. Apesar do resultado dar o mesmo, certo? É bem distinto. Aqui, no caso, a gente pode dizer, o expoente é ímpar, então o resultado vai dar igual ao quê? Igual a base. Consequentemente, isso mesmo que aconteceu. Negativo, negativo. O expoente é ímpar. Agora, esse outro caso bem aqui, o significado é diferente. Toda vez que for realizar esse tipo de operação, pensa e depois responde. Tá bom, galera? A aula que eu queria abordar com vocês era exatamente essa. Qualquer dúvida ou dificuldade ou nenhum entendimento, vocês podem entrar em contato comigo com o Google Sala de Aula, me falando o motivo da dificuldade e que ponto não entendeu, que eu darei um jeito de responder para que possamos prosseguir nessa caminhada rumo ao conhecimento matemático. Muitíssimo obrigado, turma, e até a próxima aula. Lá na plataforma eu vou dizer quais são os respectivos exercícios do livro que eu quero que vocês realizem. Até mais!